Alô você! Você pode frequentar a igreja e ainda viver preso à culpa? A Bíblia declara algo poderoso: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso muda identidade, postura e futuro. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender o Deus que justifica, liberta e levanta uma nova geração. E pega esta visão, porque jovens que entendem a justificação vivem com ousadia e santidade. Nesta lição de jovens, vamos estudar uma das verdades mais libertadoras do Evangelho, a justificação pela fé. E ao estudarmos a lição de número 4, o Deus que justifica, nós precisamos entender que justificação não é sentimento, é decreto divino. Não, eu não me sinto justificado. Não precisa sentir. Aqui é um decreto, ok? Justificação é um ato de Deus. Deus declara justo o pecador que crê em Cristo. Aleluia. Essa verdade transforma a forma como o jovem cristão se vê, vive e enfrenta o pecado. Então guarde essa palavra. Quem foi justificado não vive mais como condenado. Glória a Deus. O inimigo, ele fica tentando, evidentemente, tirar a sua fé, ele fica tentando tirar a sua confiança em Deus e, portanto, você precisa crer no que a Bíblia diz. Agora vamos para o nosso texto principal, porque ele tem uma mensagem poderosa para nós. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Bom, no resumo da nossa lição de hoje, nós vamos estudar o seguinte: o jovem cristão que entende a realidade da justificação pela fé vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, regenerado e capacitado para vencer em Cristo. Ou seja, aí nessa imagem você consegue ver, já no resumo da nossa lição, um jovem caminhando com a Bíblia e deixando o seu fardo de pecado para trás, exatamente na cruz de Cristo. Aleluia! E nós vamos ver aqui como é que está a nossa lição hoje, né? Nossa leitura bíblica em classe. Hoje ela está em Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 6. Este célebre texto que fala sobre a justificação pela fé. E é muito importante que nós leiamos e compreendamos, porque a primeira coisa que o adversário das nossas almas lança para derrubar as pessoas, especialmente nesse tempo, em que a depressão tem sido tão grande, na vida das pessoas, o diabo quer lançar mais culpa, mas em Cristo nós somos justificados pela fé. Então, olha o texto de Romanos capítulo 4, verso 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado com justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Glória a Deus. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Esse é a nossa leitura, a leitura bíblica do nosso querido texto aqui que fala sobre a justificação e o Deus que justifica. Vamos então, meus amados irmãos, para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos a justificação como parte essencial da obra redentora e refletiremos sobre o seu significado prático para aqueles que creem na obra consumada pelo Senhor Jesus. Como é que está dividida a nossa lição? Nossa lição está dividida no primeiro tópico, o que é a justificação pela fé, Está subdividida em 3 tópicos, que é conceito, o ato
da justificação uma experiência real. No segundo tópico, nós temos Deus justificou Abraão. E está também subdividido em 3 subtópicos: o exemplo do pai da fé, o lugar da fé, o sentido prático desta doutrina. E em último, no terceiro e último tópico, o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. A justificação traz um grande livramento. E o segundo item, livres da culpa e o testemunho interior do Espírito Santo. Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivo número 1, apresentar o que é a justificação pela fé. No segundo ponto, no segundo objetivo, nós temos explicar como Deus justificou Abraão. E terceiro e último tópico, conscientizar sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Agora nós temos o que é a justificação pela fé. Esse é o nosso primeiro tópico, o conceito. A palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. Antes, estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Mas, ao experimentarmos a justificação, nossa posição é completamente transformada. De culpados, Deus nos declara inocentes. De condenados, Ele nos absorve. Isso acontece por causa da obra satisfatória de Cristo no Calvário e mediante a fé nele. Romanos capítulo 1, verso 17. Por isso, fomos justificados pela fé e assim temos paz com Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Temos paz com Deus. Isso é muito importante. Romanos 5, 11. Então, aqui, nesse primeiro tópico, quando estamos conceituando, assim, podemos dizer, a palavra justificação, precisamos simplificar. Justificação é mudança de status diante de Deus. Antes éramos culpados, agora somos declarados justos. Isso não acontece por obras, mas pela fé na obra consumada de Cristo. Não é mérito humano, é graça divina. A cruz não apenas perdoa, ela também absorve. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é, subtópico, o ato da justificação. O ato de justificar é uma coisa invisível, que muda a nossa condição de pecadores, herdada desde o Éden. Trata-se de uma obra milagrosa, já que, contra o pecado, não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Mas quando cremos em Cristo e em sua obra consumada no Calvário, nossa condição humana é transformada diante de Deus. Aleluia! Na regeneração, nossa vida interior é profundamente restaurada. Na justificação, nossa posição diante de Deus é completamente alterada. Romanos capítulo 8, verso 1. Que coisa maravilhosa que somente Jesus pode fazer. E é importante que a gente defina aqui, quando a gente está analisando o ato da justificação, que a justificação é um ato jurídico e espiritual. Deus não melhora o pecador, ele o declara justo em Cristo. Aleluia! Na regeneração, Deus muda o interior. Na justificação, Deus muda a posição. Guarde então essa palavra. Posição em Cristo precede transformação de vida. Aleluia! Glória a Deus! Nosso terceiro tópico, uma experiência real. A doutrina da justificação não é apenas uma teoria, mas uma experiência real. Quando você compreende que foi justificado pela fé, passa a viver com uma nova identidade, tanto psicológica, no tocante às emoções e à personalidade, quanto a espiritual. Não há razão para viver como alguém condenado, não há por que carregar culpa que o pecado colocou sobre nós. A justificação pela fé encoraja você a viver como alguém perdoado, aleluia, aceito e capacitado para servir a Deus no poder do Espírito Santo. Glória a Jesus, louvado seja Deus por isso. Romanos capítulo 8, verso 1. Meus amados, esse texto aqui, uma experiência real, é importante que a gente sintetize bem isso aqui. A justificação é vivida na prática, não é teoria. Ela cura a
consciência. O diabo vai ficar querendo te acusar o tempo inteiro. Isso aí é obra exclusiva de Satanás, acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Só que a justificação remove a culpa, restaura a identidade. O jovem justificado vive em paz com Deus, serve por gratidão e anda no Espírito. Não há razão para viver oprimido por um passado que já foi perdoado. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é Deus justificou Abraão. Bom, aqui nós temos um episódio interessante, porque o nosso pai na fé ele foi justificado. O exemplo do pai da fé, que é Abraão. Em Romanos capítulo 4, verso 1 e 8, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para ensinar a doutrina da justificação pela fé. O texto explica que, muito antes da lei ser dada, Abraão já havia crido em Deus e, por causa desta fé, Deus o declarou justo. Isto mostra que o ensino bíblico de ser salvo pela fé não começou no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava revelando que o caminho da salvação não depende do que fazemos, mas da fé nele. Aleluia! Abraão foi declarado justo porque creu. Isso aconteceu antes da lei, antes da lei. Desde o Antigo Testamento, Deus justifica pela fé. Ninguém é salvo por desempenho religioso. É por isso que nós cristãos não estamos ligados aos preceitos da lei que envolvia todo aquele ritual, porque não é antes da lei. Abraão é antes da lei e ele foi justificado antes da lei. O dízimo é antes da lei. Tem muita coisa que é antes da lei, viu? Muita gente se apega a isso, mas infelizmente, ou felizmente, né? Podemos assim dizer, felizmente, muita coisa que hoje nós praticamos veio antes da lei. Agora vamos para o lugar da fé. No plano divino, tanto crer quanto o agir tem lugar na obra da salvação. No caso de Abraão, a fé dele foi determinante para a sua justificação diante de Deus. Contudo, os seus atos também fazem parte desta economia salvífica, como expressão concreta da fé. Sim, Abraão só deixou sua terra porque primeiro creu na promessa de Deus. Na justificação, o princípio é o mesmo. Primeiro se crê, depois o justificado manifesta por meio de sua conduta os frutos desta fé. Gente, isso aqui é poderoso. Primeiro vem a fé, depois as obras. As obras não produzem salvação, mas revelam quem foi salvo. A fé verdadeira sempre gera transformação visível. Então é preciso que você pegue essa palavra. Obras são frutos, não fundamento. Isso aqui é muito importante. O sentido prático desta doutrina. Vamos lá, o terceiro tópico desse primeiro tópico aí. Segundo tópico, melhor dizendo. A principal implicação desse ensino é que a salvação não se baseia em uma performance meramente religiosa, sem vida e mecânica. De jeito algum. Nossa salvação está firmada em uma confiança viva em Cristo Jesus. Por isso, essa fé não é passiva, inerte ou morta de forma alguma. Ela produz frutos visíveis na maneira de viver. Uma vez justificados pela fé, desejamos andar no Espírito, viver no Espírito e nos comunicar no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 5. A justificação produz uma fé viva. O jovem salvo deseja andar no Espírito. A vida cristã não é um teatro religioso, é relacionamento com Deus. Quem foi justificado vive em novidade de vida. Não pode viver as mesmas práticas de forma alguma. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Vamos lá. Observe nesta imagem que para este jovem, este ser humano, atravessar o buraco negro do pecado e partir para uma jornada até os céus, ele tem que passar pela cruz. A justificação traz um grande livramento. A doutrina bíblica da justificação pela fé
traz consigo o livramento da condenação eterna e da culpa que o pecado impõe sobre a vida humana. Romanos capítulo 8, verso 1. E é importante que a gente destaque aqui: em Cristo não há mais condenação. Pois quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sentença foi cancelada. Aleluia. O passado não governa mais o presente. Oh, glória a Deus. A cruz rompeu as cadeias da culpa e da condenação eterna. Aleluia. Meu Deus, que lição poderosa. Livres da culpa. Meus queridos e amados irmãos, alunos, estudantes aqui da Escola Bíblica Dominical na Veia, a culpa é um dos assuntos mais trabalhados dentro da mente das pessoas através da ação do inimigo. E aqui, livres da culpa, é importante que nós destaquemos que a culpa causada pelo pecado oprime muitas pessoas que vivem aprisionadas no passado, marcadas por palavras ditas e ouvidas em meio a conflitos familiares, né? E aqui a gente destaca os conflitos familiares. Outras permanecem paralisadas no presente por causa das acusações relacionadas aos erros cometidos na vida. No entanto, a condenação que estava sobre nós foi anulada, vencida e apagada por Deus. E aí, a gente precisa destacar isso. A culpa não tem mais autoridade sobre o crente. Deus perdoou. Deus apagou a dívida. Deus removeu a acusação. E quando nós falamos isso aqui, nós precisamos que você guarde esta palavra. Quem Deus perdoou não precisa se condenar. Você é livre em Cristo. Você é livre agora para viver uma nova vida. Agora, no terceiro tópico, o testemunho interior do Espírito Santo. Finalmente, a experiência da justificação pela fé é acompanhada pelo testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo confirma a nossa filiação. Aleluia. Por mais que o adversário ele invista dizendo que você não é, você tem o Espírito Santo, que testifica dentro de você que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. O jovem salvo vive com segurança espiritual, não vive guiado pelo medo, mas pela certeza da salvação. Aleluia. Que maravilha! Chegamos ao final desta aula, que é, amados irmãos, como uma evangelização. E aqui, ó, eu estou pedindo mais uma vez para você se inscrever no canal. Oh, irmão, é de grátis, como diz o outro, é 0800, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, irmãos, isso é uma evangelização, nós estamos evangelizando, nós estamos alcançando vidas para Cristo, aleluia. Nós estamos levando Jesus para outras pessoas, isso é muito importante, isso é muito significativo, precisamos alcançar muitas vidas para o Senhor. Bom, e nós estamos aí formatando já nossa viagem para Israel, tá? Você é o meu convidado, nós vamos poder parcelar e eu vou estar nessa caravana em nome do Senhor Jesus, se Deus assim permitir, estamos trabalhando para isso. Mas antes disso, você pode conhecer também o Chile, Santiago de Chile. Conhecer o Chile é muito maravilhoso, é muito grato, sim, conhecer esse país maravilhoso que é o Chile. Você não vai se arrepender. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo uma forma de você evangelizar também. Vamos ganhar almas para Jesus, porque a Escola Bíblica Dominical, ela educa enquanto evangeliza e evangeliza enquanto educa. Muito significativo esta fala do saudoso pastor Antônio Gilberto. Conclusão. A justificação é o alicerce sobre o qual se edifica toda a vida cristã. Ao crer em Cristo Jesus, somos declarados justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. Isso nos dá segurança, paz com Deus e acesso à vida eterna. Creia com todo o seu coração que você foi justificado pela fé. Viva com ousadia e gratidão, sabendo que sua identidade não está no passado que você viu, mas na nova posição que você tem em Cristo. E lembre-se,
A fé que justifica é também a fé que santifica, sustenta e conduz à vitória. Não se esqueça daquele versículo que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas que nos condenavam ficaram no passado. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. E nós concluímos dizendo que a justificação é o alicerce da vida cristã. Em Cristo somos declarados justos, vivemos com paz, servimos com gratidão, caminhamos com ousadia e santidade. Levante-se como jovem justificado e pegue e guarde esta palavra. Você é livre em Cristo, livre da culpa, livre do pecado. E que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.